Boa noite! Fala aí, Netão! Como é que você tá, cara? Eu vou dormindo já. Bora? Pronto? Daí, prof! Partiu! Olá pessoal, estamos aqui em Piedade. 35, 97, 45 paradas. Exatamente. Que Piedade, que tenham piedade de nós. Depois desse trajeto de van maravilhoso. Posso falar o motivo da parada lá? Olha o motivo da parada aqui, ó. A gente veio rezar, pagar nossos pecados aqui, ó. Tende piedade de nós. Falta só umas 62 horas de van, que a gente já vai chegar pra correr 1/3 do tempo que a gente vai ficar em trajeto. Mas, isso aí. Ó a cara de ânimo do Diego. Já estamos mais perto que hoje de manhã. Até mais. Chegamos! Aê! Chegamos! Essa aqui é a Paula. Eu sou a Paula. A nossa Oi, gente, anfitriã Muito aqui prazer. do Recanto das Artes. Seus lindos. Demoramos, mas valeu a pena. Olha aqui que lugar lindo. Como diz o mineiro. Era uma das 3 fazendinhas antes de Casa Branca ser um distrito. Então aqui era uma dessas fazendas, é feito de adobe até hoje, é tudo bem organizadinho, setorizado. Tem o sistema hostel, tem o sistema pousada e o setor camping também descendo para a piscina natural. Espero que vocês gostem. Tem valor histórico aqui no vilarejo. E agora vocês pegaram aí o fim de semana do Brumadinho Gourmet, né? Nossa, pensa, 3 dias de show. Piscina natural. Pau quebrando, vamos lá, vou mostrar pra vocês. E aí, pessoas, chegamos! Vocês viram algumas cenas aí da nossa viagem de Curitiba até aqui. Chegamos a Brumadinho e a gente já fala mais sobre o que a gente vai fazer aqui. Foram, desde a hora de saída até agora que a gente chegou, foram mais de 18 horas não ininterruptas, né? Tivemos várias paradinhas. E esse aqui é o seu Valmor e a Dona Helena, né? Que trouxeram a gente, que guiaram a nossa van até aqui. Obrigada. Mas agora, antes de mais nada, vamos conhecer o lugar aqui onde a gente vai ficar hospedado. Aí aqui atrás são mais 2
você tá vendo, que você já viu em algumas imagens aqui, veio para Minas Gerais para fazer um desafio de trail running. Eu não vou falar sobre isso, porque quem vai falar sobre isso depois para vocês são as pessoas que dominam de verdade o assunto, e não sou eu essa pessoa. Temos experts aqui no assunto que vão falar melhor, mas disseram que a gente tem uma piscina natural aqui embaixo e tá todo mundo com calor e curiosidade, então vamos lá conhecer. Você já me conhece, eu sou Patrícia Moresco e quem tá aqui comigo hoje é o Carlos Eduardo de Oliveira, meu treinador, professor de educação física, treinador da Carbono Assessoria, que teve a iniciativa, né? A iniciativa que nos trouxe até aqui foi da Carbono, e o Carlos vai falar um pouco pra gente, assim, por quê, né? Como que surgiu essa ideia, o que que é um FKT. Então vamos conversar um pouco e entender o que que a gente está fazendo aqui, na verdade, e como que funciona todo esse processo. Carlos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi uma viagem longa, né? Cansativa aí. Né? Fizemos uma viagem de cerca de 17, 18 horas para estar aqui. Mas sem perder o ânimo, né? Não, toda hora, todo momento motivado, né? A gente tá aí esperando esse momento, já vai fazer uns 4 meses, né? Preparação e sabendo aí do que a gente vai enfrentar, mas a gente tá bem animado para começar. E a gente está em Brumadinho, Minas Gerais. Esse lugar aqui é o distrito de Casa Branca. Nós estamos aqui numa pousada que também é hostel, que acho que hoje está recebendo só nosso time, né? Deu para ver que por enquanto sim, tomamos conta aqui do lugar. Tomamos conta. A dona bem simpática já nos apresentou, tem piscina, cachoeirinha ali, cascatinha, né? Tá uma delícia por enquanto. Carlos, como que surgiu essa ideia da gente vir para cá? O que motivou isso? A ideia inicial foi a gente, né, sabendo aí de todo o histórico que a Boi Preto tem, e sabendo também que muitos da Carbono não queriam, né, nesse segundo semestre fazer prova, a parte financeira também, né, que conta, né, investindo. A pressão. Isso, a pressão também, né, de estar... Aí a gente surgiu a ideia de fazer alguns FKTs, né? O primeiro deles foi lá o que a gente fez, Monte Cristo da Garuva. O Monte Cristo da Garuva. Tinha esquecido, Foi o primeiro que a gente quis fazer. Eu não pude ir. Né? Como, a Patrícia não pôde ir. Aí foi bem legal, né? O primeiro FKT, então, era o Monte Cristo bate e volta, que daí fechava uma distância lá de 42 km, 41, quase 42 km, né? E aí agora a segunda ideia era fazer esse FKT agora do Boi Preto, e final do ano, daí fazer o FKT aqui, os caminhos históricos da Serra do Mar, né? Que eu e um aluno aqui, né, colega da Carbono, idealizamos, né? Então, a ideia era fazer isso. Vamos falar o que são os FKTs, um pouquinho o que é isso, né, e como que funciona para ele ser considerado oficial e tal. Porque esse agora do Caminhos da Serra do Mar, por exemplo, recentemente foi oficializado, né? Sim. Conta um pouquinho aí. O que é um FKT? FKT é como se fosse um percurso já pré-determinado, que, enfim, várias pessoas já estavam fazendo, né, já tem uma história, uma dificuldade, enfim, e que todos se desafiam para ir lá e tentar fazer o melhor tempo possível. Né? Claro que cada um fazendo da forma que consegue. Com apoio, sem apoio, solo, em dupla, em trio, em grupo, né? Só que agora nós temos algumas regras, né? Que foi registrado num site, né? Então hoje em dia a marca FKT, que quer dizer Fast Now Time, que é o melhor tempo possível naquela distância, né? Existem algumas regras, né? Então você estipula a distância, né? Envia para eles lá. Eles oficializam, né, a distância, a altimetria, o grau de dificuldade, aí você põe lá também algumas características do terreno, explica como é que dicas, como sai, da onde sai, se tem estacionamento, enfim, tudo o que a pessoa precisa saber é necessário ali para poder fazer aquele percurso. E aí depois eles validam e deixam disponível no site. E aí quando a pessoa vai querer fazer um percurso daquele, ela vai lá, olha, né, por exemplo, vê lá todas as informações e se programa para fazer aquilo lá. Depois que ela finaliza, né, ela precisa enviar daí o GPX, né, da rota e do tempo, né, que ela fez aquele percurso, né. Então vamos dizer lá que ela faz, por exemplo, a Boi Preto lá em 15 horas, né, daí ela envia por FKT e aí aparece lá um ranking, né, de quais pessoas que fizeram, né, foi o melhor tempo ou não. Claro, tem pessoas que vão lá para bater o tempo e tem aquelas pessoas que não, só vão curtir aquela, né, sem a pressão do tempo e viver aquela experiência, né, se desafiar, esse é o objetivo. Então a ideia foi essa.
tem um detalhe que é bem legal, que assim, o FKT, por exemplo, aqui da Boi Preto, tem 81 quilômetros no registro oficial, mas ele dá aí uns 85 quilômetros na prática, né? Isso. Com 4.000 metros de ganho de elevação e ganho de subida. Então, naturalmente, algumas das pessoas que estão aqui não estão aptas aí para fazer esse rolê completo. Eu sou uma delas, né? Então, o convite do Carlos foi assim, a gente vai viver a experiência do FKT. Aqui a gente tem pessoas com diferentes objetivos no nosso time. Nós estamos em 10 pessoas. Eu, por exemplo, vou fazer uma parte do percurso. Mas nós temos aqui o Pedro, por exemplo, que ele está buscando fazer num tempo bem desafiador. Ele está buscando tempo mesmo. Então, ele vai fazer o percurso dele praticamente sozinho. Solo, ali, né? Solo. Isso. Aí tem a turma que vai fazer os 85, o Carlos, né, com esse pessoal. Tem os outros que estão aí, né, a gente tá na turma acho que são 4, né, contando o Diego aí, que tá com um pouco, tá o Pedro bem rápido, o Diego também. Mas, daí eu, talvez o Renato ali, a Érica, o Gabriel, daí que vai fazer um pouco mais lento, enfim, pelo desafio da distância. Vai completar sem preocupar sem se preocupar com o tempo. E nós que vamos fazer aí, mas estamos... Um mix, né? Pedaços aí, os melhores trechos aí com a ajuda do Márcio. Isso. O Márcio selecionou uns trechos e é muito legal também porque a gente veio de van e essa van que nos trouxe vai fazer o apoio, porque para um tipo de percurso, desafio desse, precisa ter um suporte, né? Porque ela larga num ponto e chega no outro, ela não vai e volta. Então a gente tem que ir e tem que ter alguém que traga de volta lá, né? E é importante a gente frisar, né, que, por exemplo, assim, a pessoa que quer bater um tempo ou fazer o melhor tempo naquela, né, distância do FKT, ele não pode correr com suporte, né, que é o caso do Pedro, que aí ele tem que levar todo o material, todo o suporte dele de comida, de água, e ele só pode daí utilizar o que o meio entrega para ele, né? Então, se a natureza lá onde ele tá passando tem um riacho, tem uma fruta, né, ou coisa assim, ou ele vai caçar, enfim, comer alguma coisa, aí isso ele pode utilizar. O que ele não pode é parar na esquina, comprar alguma coisa, uma Coca-Cola, uma bala, um doce, ou ter alguém esperando para dar um suporte, né? Então, ele não pode ter isso, né? Então, para ser caracterizado com o FKT oficial, ele tem que correr sozinho e sem suporte. Legal. Né? No caso dele, ele tem que largar um pouco antes da gente, né? Até pra gente não ficar próximo na hora que for lançar o tempo lá, não aparecer a gente junto com ele. E esse FKT que o Carlos comentou antes, que é o do Caminho da Serra do Mar, que foi uma criação do Carlos, foi registrado agora, não tem nem um mês, né? Foi no finalzinho de agosto, agora nós estamos, não falei a data, mas nós estamos na nem metade de setembro. É um caminho histórico incrível, né? Que a gente tem lá na região de Curitiba, passa lá pelo caminho do Itupava, Quatro Barras, né? 4 Barras. Fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, desde do começo que eu tentei já pensar no percurso, eu sempre pensei assim em algum lugar que fosse acessível, tivesse um conhecimento grande das pessoas, né? Que fosse fácil, não precisasse de manutenção de trilha. E eu pensei assim, e tivesse um cunho histórico, né? Falei, por que não o caminho do Itupava, né? Que sai de um lugar onde tem uma base para você estacionar o carro, que você pode ter um suporte. E é um caminho conhecido, não precisa ficar se preocupando em ter que limpar a trilha, marcar a trilha, porque é um lugar muito batido, né? Super percorrido. E é histórico, né? Enfim, a gente sabe que passa lá a ferrovia, né? É um caminho que os tropeiros usavam para subir e descer do litoral, né? De Morretes. Tem a casa histórica. A casa lá de Ipiranga, que serviu como posto lá de apoio para os engenheiros que ficavam lá construindo a ferrovia, né? E também parte do percurso é subir o Marumbi, até o Olimpo, né? Que é o berço do montanhismo brasileiro, né? Então, eu nunca fiz, inclusive. Então, olha aí, é uma chance para você. Não, esse eu quero fazer, esse FKT eu quero fazer, porque tem 57 quilômetros, né? Com 4.100 de ganho. Isso no papel, nós precisamos ir lá e para ver como é que os relógios se comportam, os GPS se comportam. Né? Como aqui, né, que eu falei, o registro oficial é 81, mas na prática tem se demonstrado aí 85, né? Então, às vezes dá uma diferença, né? E assim, hoje então a gente tá aqui agora, tá todo mundo cansadaço, né? A maioria não dormiu, estamos sem dormir aí, breves cochilos na viagem. Nós saímos de Curitiba ontem 8h30 da noite, né? Chegamos há pouco aqui. Então agora a gente vai tomar um banho, se arrumar aqui, descansar um pouquinho, preparar as coisas, porque daí temos que jantar ainda e 10h30 da noite a gente parte, porque apesar de cada um ter o seu desafio diferente, a gente vai sair todo mundo junto
E inclusive a ideia é acabar junto também, porque tentar explicar um pouco como que a gente vai se dividir. Então, a logística ela foi bem complexa, né? Na verdade, a gente sabe aí que tem diferentes níveis de condicionamento, objetivos, né? Então a gente já pré-definiu 4 apoios, né? Que a gente sabe que ele vai estar lá esperando a gente. E aí de lá a gente vai seguindo, lembrando sempre que a gente precisa ser autossuficiente, né? Então se a gente chegar lá e o apoio não estiver, a gente tem que estar autossuficiente, ou seja, com comida, com hidratação, né? Para não gerar problema no meio do caminho, né? Ou ter que desistir, ou se machucar, enfim, né? Então aí, foi pensado em todos os detalhes aí para sair tudo certo. A van vai parar nesses pontos de apoio em determinados tempos, mas não tem como assegurar que vai dar certinho, né, para a gente chegar. Mas um detalhe interessante é que a gente vai lá para a largada, meia-noite vocês largam para os 80K, né? O Sim. Pedro acho que vai largar um pouquinho antes até. Alguns minutos antes. E nós que vamos fazer só mais ou menos aí metade do percurso, vamos permanecer, vamos aguardar o pessoal do 80 chegar, e quando eles chegarem lá a gente vai rodar mais um trecho junto e depois vamos repetir a mesma coisa. Desse trecho a gente vai pegar a van, vai até outra. Então nós que estamos nos 40 vamos dar uma passeada por aí, né? Vamos pegar uns trechos da trilha e curtir, brincar pela trilha, né? Mas nós vamos sempre estar buscando encontrar com eles, inclusive terminar junto, que isso está previsto lá pro final da tarde de amanhã, né? A gente que é o mais lento dos 80 aí provavelmente tá terminando aí por volta das 5, 6 horas da tarde. Né? Então, passar a madrugada, o dia todo, para não pegar a noite, pro dia seguinte, no caso, né? Então é isso, acho que umas informações iniciais aí para dar uma alinhada, né? Deixei umas imagens para o pessoal acompanhar a nossa viagem. O Carlos também vai estar capturando umas imagens e a gente vai registrar para vocês essa experiência, como que é aqui, né? As paisagens estão um pouco prejudicadas agora porque é um tempo de muita seca. Muito tempo que não chove aqui, muitas queimadas, a umidade do ar está baixíssima, está em situação crítica, inclusive um alerta, né, de cuidado com a saúde mesmo para nós, mas a gente vai fazer vários registros e depois deixar para vocês compartilhar essa experiência, e tanto eu lá no grupo dos 40 quanto o Carlos no grupo dos 80. É isso aí. É isso, valeu Carlos. Boa sorte para nós. Boa sorte para nós.